A parábola de hoje, irmãos, ela está lá em Lucas, tá bom? Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 9. Aliás, perdão, Lucas 18, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos meditar juntos na parábola do juiz iníquo. Amém? E essa parábola, irmãos, como a última parábola que nós lemos, ela vai apontar para uma vida de oração, para a perseverança na oração. Amém, irmãos? Lembra da última parábola que nós lemos? O amigo que incomoda, o amigo inoportuno, que foi atendido pelo outro amigo de tanto que ele o quê? De tanto que ele perseverou, de tanto que ele insistiu. E essa parábola você vai ver que é a mesma coisa. Aqui vai falar de uma viúva que também foi atendida por um juiz que era iníquo, ou seja, um juiz mau, um juiz que não temia Deus, um juiz injusto, mas ela foi atendida por ele de tanto que ela insistiu. Então, ambas as parábolas estão ligadas e ambas as parábolas apontam para a perseverança na nossa oração. Amém? Qual que é o contexto aqui dessa parábola? O Senhor Jesus, ele tinha acabado de ensinar a oração do Pai Nosso para os discípulos. Junto a isso, ele encorajou os seus seguidores a pedirem, a fazerem os seus pedidos. Lembra que ele disse? Pedi e ser-vos-á dado. Então ele encorajou a pedir, mas ele também nos ensinou que os nossos pedidos devem estar alinhados com o que, irmãos? Com a vontade de Deus. Então, e posteriormente a isso, ele disse essa parábola. E qual que era o cenário aqui? Qual o cenário histórico dessa parábola? Aqui, os profetas haviam sido ignorados pela geração que os receberam. A justiça do povo sofria e os oprimidos, eles não encontravam quem os representasse. Sendo assim, o Senhor Jesus, ele vai usar aqui a figura de uma viúva, irmãos. A figura de uma viúva. E ele está falando, quando fala-se de viúva, ele está falando de alguém que era vulnerável. A figura de uma viúva representa alguém que era vulnerável e que precisava de justiça, que precisava de amparo, mas ela se deparou com a insensibilidade de um juiz que agiu com frieza diante do pedido dela. Amém, meus irmãos? Isso aqui aponta diretamente para Deus, que é o justo juiz, que nos atende, que não é insensível aos nossos pedidos. Só que ele não nos atende por conta da nossa insistência, como aquele juiz atendeu aquela viúva. Ele nos atende por conta da sua graça, do seu amor. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura? Lucas capítulo 1, ele diz o seguinte. Perdão, Lucas capítulo 18, irmãos. Me desculpem, Lucas capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Perdão, irmãos. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois ele pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim ela venha molestar-me. Então, o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos fazer a nossa oração? Coloca as mãos sobre a palavra. Querido Deus, amado Pai,
Estamos aqui reunidos em mais um culto ao Senhor, e louvado seja o Senhor por isso. Estamos aqui com muita alegria, Senhor. Nosso coração se alegra porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Pai, pedimos agora humildemente, ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor. Porque o nosso entendimento ele é tão limitado, meu Deus. Tão limitado por conta do pecado. Então ajuda-nos a compreender as Escrituras. Revela-nos através dessa parábola o que o Senhor tem a dizer à igreja, o que o Senhor quer de nós. E que essa mensagem de hoje seja poderosa para convencer os que precisam ser convencidos, salvar os que precisam ser salvos, transformar os que precisam ser transformados. Revela-nos através da Tua palavra qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam o quê, gente? Orar de vez em quando? Sempre. E nunca desanimar. Então, nós já vemos aqui nesse primeiro versículo qual era o objetivo do Senhor Jesus com essa parábola. Qual era o objetivo dele? Nos mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Não é orar somente quando precisa. Não é orar somente quando precisa. Tem gente, será, que ora somente quando precisa? Ou não tem? Infelizmente tem gente que a oração é só quando ela precisa de algo, né? Então aqui ele está nos ensinando que não é orar somente quando precisa e também não é para orar sempre porque a oração funciona. É para orar sempre, por quê, irmãos? Porque uma vida de oração é o dever exigido de um discípulo. Oração constante, quando você vive orando constantemente, uma vida de oração demonstra uma fé ativa, irmãos. Por isso que o Senhor disse que nós temos que orar sempre. Ter uma vida de oração. A vida de oração, irmãos, orar sempre, orar sem cessar, viver orando, faz parte da vida cristã. Cristão que não ora, irmãos, não é cristão. Então, todo discípulo de Cristo, ele tem uma vida de quê? De oração. Se você não ora, se você não tem o hábito da oração, o costume da oração, você tem que examinar. Porque nós nos relacionamos com Deus, um dos meios que nós nos relacionamos com Deus é a oração. Não é assim? Tem como você ser casado com alguém e você não conversar com essa pessoa? Tem como? Obviamente que não. E quando não há conversa entre o casal? É porque tem alguma coisa errada. Não é verdade? Tem alguma coisa errada. A oração é a mesma coisa. Se você não ora, se você não tem vida de oração, isso significa que tem alguma coisa errada aí. Como que você vai ter comunhão com Deus sem orar? Então aqui o Senhor, nesse primeiro versículo, já revela o motivo dessa parábola. Nos ensinar que temos o dever de orar sempre. Amém? Versículo 2. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Olhe para mim um instantinho. Então, o juiz iníquo aqui, esse juiz iníquo significa que ele era mau, que ele era injusto, que ele era insensível, ele não se importava com ninguém. Então, aqui está dizendo que esse juiz não temia a Deus, não respeitava homens, não temia ninguém. Isso aqui demonstra um poder que se transformou em tirania, irmãos. Tirania. Só que você vê que mesmo assim, mesmo ele sendo iníquo, mesmo ele sendo mau, nós vamos ver que ele atendeu a súplica daquela mulher. Ele atendeu. Por que ele atendeu? Por conta da insistência dela. O texto vai nos mostrar isso. Irmãos, se até um homem dessa forma, se até um juiz que é iníquo, um homem que é mau, atendeu a insistência de uma pessoa, quanto mais o Senhor, que é amoroso, que é justo e que tem prazer em nos abençoar, como diz a palavra. Ele também vai nos atender. Irmãos,
A postura desse juiz, e vocês vão de concordar comigo, a postura desse juiz de maldade, de iniquidade, de insensibilidade à injustiça alheia, a postura dele, ela aponta diretamente para os nossos dias, representa os nossos dias. Porque nós estamos vivendo dias de juízes iníquos. Não é verdade? Instituições, poderes, pessoas, sistemas, autoridades que agem com insensibilidade diante das injustiças que as pessoas sofrem. Não é verdade? São iníquos. Estamos vivendo tempos de juízes iníquos. São instituições e pessoas que elas agem com indiferença diante das injustiças alheias. E a igreja, irmãos, que somos nós, a igreja que somos nós, temos que levantar a nossa voz e clamar por justiça. Só que não a justiça dos juízes iníquos desse mundo. Nós temos que clamar pela justiça do Senhor. Amém, irmãos? A justiça que nós esperamos, ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Irmãos, quando eu olho para a minha volta, eu tenho observado as pessoas colocando a sua esperança em homens, em governos. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. Governos se corrompem, homens mudam, mas o Senhor não muda. O Senhor é imutável. O Senhor é insubornável. Não sei se existe essa palavra. Se não existe, eu criei ela agora. O Senhor é insubornável. O Senhor é imutável. O Senhor, ele não é insensível. Lembra que está escrito? Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. O Senhor, ele é esse sumo sacerdote que ele se compadece de nós, se compadece da igreja. Então, diante desse cenário de juízes iníquos, como nós falamos, de poderes, de pessoas, instituições que estão agindo com indiferença, como aquele juiz agiu, diante das injustiças alheias, o que cabe a nós como igreja? Clamar por justiça, mas a justiça do Senhor. Amém, meus irmãos? Então havia esse juiz, no versículo 3, que não temia Deus, que não temia ninguém. E no versículo 3 diz que havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava. Veja, sempre o procurava. Ela sempre estava ali o quê? Insistindo, sempre. Essa palavra sempre mostra insistência. Uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Olhe para mim um instantinho. A figura da viúva, irmão, a exposição é assim, amém? A gente não pode ficar lendo, não. A gente lê um versículo, explica o versículo, é assim que tem que ser. Tá certo? Então, a figura da viúva aqui, ela tem muitos significados bíblicos. Essa viúva. As viúvas, elas eram pessoas vulneráveis. Por quê? Porque quando o marido falecia, elas ficavam sozinhas, às vezes com filhos. Lembra daquela viúva de Sarepta que estava quase morrendo? E o profeta foi lá e pela fé multiplicou o azeite e a farinha. Então as viúvas, e ela estava quase morrendo. Quando o profeta chegou, o que ela disse para ele? Olha, nós vamos comer aqui esse bolo e vamos morrer. Vamos comer, vamos morrer. Olha como eram as viúvas, era mais ou menos isso. Pessoas vulneráveis, pessoas que não tinham ninguém. Ninguém queria saber de viúva, irmãos. Ninguém queria ajudar uma viúva. Então a figura da viúva aqui, ela tem significados. No Antigo Testamento, nós vamos ver o Senhor, ele se identificando como a defesa dos órfãos e das viúvas. Deixa marcadinho Lucas e abre sua Bíblia lá em Êxodo, por gentileza. E alguém faz a leitura para mim? Êxodo capítulo 22. Então, nós vamos ver aqui dois exemplos onde o Senhor se coloca, se identifica como a defesa das viúvas. Êxodo, capítulo 22. Alguém pode fazer a leitura, por gentileza? Êxodo é o segundo livro, né, irmãos? Não vai lá para o final da Bíblia, não, pelo amor de Deus. Êxodo, capítulo 22, versículo 22. Alguém faz a leitura para mim, por gentileza?
Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. O que mais? Como é que diz o próximo versículo? Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Amém. Olha para mim, você está vendo? Não maltratem os órfãos e as viúvas. E se alguém fizer isso, se eles clamarem a mim, eu os ouvirei. Olha o amor, irmãos. Olha o cuidado que o Senhor tem com quem? Com as viúvas. Olha só. Agora abre lá em Salmo 68, versículo 5. E alguém faz a leitura para mim. Vamos ver quem é o mais rápido dos irmãos aí. Então, lá em Êxodo 22, nós vemos o Senhor se colocando em defesa dos órfãos e das viúvas, dizendo: não maltratem as viúvas, não maltratem os órfãos. E se eles clamarem a mim, Salmo 68, 5. Vamos lá. Apenas o versículo 5. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Amém. Olha só. Então aqui está dizendo que o Senhor, ele é pai dos órfãos e das viúvas. Que coisa, né, irmãos? Então olhe como o Senhor vê órfãos e viúvas. A sociedade via como pessoas desprezadas. Mas ali no Salmo, o Senhor se identifica como pai dos órfãos e das viúvas. Lá em Êxodo, o Senhor se coloca em defesa dos órfãos. Então o Senhor usa a figura da viúva porque a viúva ela era uma pessoa, irmãos, que menos teria recursos para vencer a causa sozinha. Nesse caso aqui, nós vamos entender que a viúva, a glória da justiça ter sido feita, não era dos recursos da viúva, porque a viúva ela não tinha recursos. A glória da justiça ter sido feita na vida dela foi por causa de quê? Foi por causa da perseverança dela. De todo dia ir lá e bater na porta do juiz e clamar ao juiz e dizer: julga a minha causa. Mas trazendo para nós que também não temos como comprar a Deus ou como manipular a Deus em fazer justiça na nossa vida, quando o Senhor faz justiça, quando o Senhor nos ouve e nos responde, a glória vai totalmente para Ele. Então, a vulnerabilidade dessa viúva, irmãos, aponta para nós. Nós estamos diante de Deus, irmãos, de mãos vazias. Nós não temos recursos. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor. E ainda que nós venhamos perseverar, o Senhor não vai nos atender por causa da nossa perseverança. Não. O Senhor, irmãos, ele age de acordo com a sua soberania, com a sua vontade. Aqui, humanamente falando, o mérito de ser atendida foi da perseverança da viúva, mas trazendo para nós a glória de tudo que recebemos, de sermos atendidos, é da bondade do Senhor. Amém, irmãos? É do amor do Senhor. A glória não está na nossa perseverança. Nunca pense assim: ah, não, Deus fez porque eu orei muito. Deus fez porque eu perseverei muito em oração. Não, Deus fez porque Ele quis fazer. Nós não conseguimos obrigar a manipular a Deus, irmãos. Ele é Deus. Amém? Então, nós lemos aqui no versículo 3 que essa viúva batia, insistia, julga a minha causa. Aí no versículo 4 diz: por algum tempo, ele não quis atendê-la. Mas depois ele pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim ela venha a molestar. Então nós vemos que no início, esse juiz aqui, iníquo, ele resistiu. Não é verdade? Ele era iníquo, irmãos. Ele era insensível. Ele não estava nem aí para a viúva. No início ele resistiu, mas depois ele cedeu. Não cedeu porque era bom. Não cedeu por causa da injustiça daquela mulher. Mas cedeu por causa de quê? Por causa do incômodo. De tanto que aquela mulher ficou batendo lá.
Como a parábola que lemos semana passada. Lembra do amigo que foi pedir pão na casa do outro amigo meia-noite? O que o amigo deu o pão para ele? De tanto que ele ficou insistindo, de tanto que ele ficou pedindo. Então aqui o juiz iníquo só atendeu por causa do incômodo daquela viúva, que todo dia ela estava lá. Então nós vemos que a insistência daquela viúva, a perseverança, a insistência venceu o juiz iníquo. Venceu, ele atendeu. O que é o entendimento que nós temos aqui, nesse ponto? Deus, ele não é como aquele juiz. O juiz atendeu por causa do incômodo, mas Deus não é como aquele juiz. Deus não vai atender porque nós ficamos todos os dias pedindo. Essa parábola aqui, irmãos, não está nos ensinando que nós podemos cansar Deus, manipular Deus até Deus fazer. Mas ela está nos ensinando que a persistência traz resultados. A persistência, e tocou a trombeta. Vocês ouviram? Que trombeta é essa tocando aí na rua? É do gás? Ó, irmãos, tocou a trombeta e a gente ficou. Os irmãos que estão acompanhando o culto, tá tocando uma trombeta na rua aí. Será que é do Apocalipse? Não sei se vai dar para ouvir aqui, enfim. Então essa parábola, irmãos, trazendo aqui o raciocínio novamente, não está nos ensinando que nós podemos manipular a Deus. Ou se nós insistirmos, Deus vai nos atender. Mas ela está nos mostrando que a persistência traz resultados. No caso da viúva, qual foi o resultado da persistência dela? Qual foi? O juiz atendeu ela, o juiz julgou a causa dela. Mas e no nosso caso? Qual é o resultado que a persistência na oração ele traz para nós? Qual é? Exercício da fé. Comunhão com Deus, através da oração, irmãos. Olhe para mim. Quando nós oramos, perseveramos em oração, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos mostrando para Deus que cremos que Ele pode fazer. Tanto cremos que estamos ali, orando, perseverando. Quando oramos, nós mostramos que cremos em Deus. Porque você não vê Deus. Você está falando com alguém que visivelmente aos olhos carnais você não vê. Mas você ora porque você crê que tem alguém te ouvindo. Então, você está vendo como a persistência na oração, ela traz resultados? Não o resultado, muitas vezes, que queremos. Mas o resultado para a nossa fé. Persistir na oração faz bem para a nossa fé. Por isso que temos que orar. Por isso que o Senhor contou duas parábolas. O amigo importuno, o juiz iníquo, duas parábolas que apontam para a perseverança na oração. Amém, irmãos? No versículo 6 ele continua. Então ele contou a parábola, Falou do juiz iníquo, disse que havia na cidade um juiz que não temia Deus, havia também uma viúva que todo dia batia na porta dele, insistia, e de tanto que ela insistiu, ele atendeu. E aí, no versículo 6, o Senhor disse assim: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. O que disse o juiz iníquo, irmãos? O que ele falou? Vou atendê-la de tanto que ela insiste. Ela vai me molestar. Ouçam o que diz esse juiz iníquo. Aí ele fala: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite? Guarde essas palavras: clamam dia e noite. Embora pareça o que, gente? Demorado em defendê-los? Olhe para mim, por gentileza. Então aqui o Senhor usa um argumento por contraste, Ou seja, ele faz aqui uma comparação entre Deus, o juiz todo-poderoso que é o nosso Deus, e esse juiz iníquo. Ele fala: olha, se um juiz injusto, iníquo, cedeu e atendeu por causa do incômodo, quanto mais Deus. Ele também fará justiça aos seus escolhidos. Mas veja esse detalhezinho nessa palavra que eu pedi para você gravar. Ele também faz justiça aos seus escolhidos, mas que fazem o quê, gente? Que clamam dia e noite. Olha Jesus falando aqui da persistência na oração.
Esse clamam dia e noite, dona Dora, está falando sobre a persistência na oração. O Senhor ouve? O Senhor atende? O Senhor faz justiça? É claro que faz, mas ele está dizendo aqui que nós temos que o quê? Clamar dia e noite, perseverar, irmãos. Veja que Jesus, ele não pede uma oração mecânica. Você sabe que existem orações mecânicas, né? Sabe como é que é a oração mecânica? Vou mostrar para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja a tua Ave Maria, cheia de graça, Santo anjo do Senhor, meu Deus, Pai nosso que estás no céu. A oração mecânica, repetitiva. Ou tem gente que é sempre a mesma oração. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, amém. Meu Deus e meu Pai, meu Deus. O Senhor não pede uma oração mecânica, uma oração previsível. O Senhor aqui está exigindo perseverança, oração contínua, clamar de dia e de noite, irmãos, orar sem cessar. Você tem orado sem cessar? Irmãos, como é que está a sua vida de oração? Você tem sido uma pessoa perseverante nas orações? Você tem orado, irmãos? Você tem tido seus momentos de oração? Nós vamos falar ainda sobre isso no decorrer dessa mensagem. Nós devemos orar sem cessar. Não orar até o Senhor nos responder. Não orar até o Senhor nos dar o que queremos. Mas nós temos que orar e perseverar até nós vermos a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Glória a Deus, igreja. Assim tem que ser a nossa vida de oração, constante. Aqueles momentos que nós temos de oração mais intensa, onde nós estamos sozinhos, entramos no quarto, fechamos a porta, não é o que diz a palavra de Deus? O que diz lá? Entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao Pai que está em secreto, e o Pai que ouve em secreto vai te ouvir, vai te recompensar. Então nós não podemos negociar esses momentos de oração intensa, onde nós dobramos os joelhos e dedicamos ali meia hora, 1 hora, 40 minutos ali fechados, trancados de oração. Mas também orar sem cessar é você viver em constante oração. Estou andando na rua, estou fazendo o quê, Regina? Estou orando, estou falando com Deus. Estou dirigindo, estou orando. Eu estou orando toda hora. Agora de manhã eu estava na porta ali, abri a igreja, estava ali, estava orando. Ô Senhor, esse bairro é tão grande, Senhor, envia os teus escolhidos, envia os que o Senhor quer salvar, envia as almas. Estou orando. Estou fazendo alguma coisa, oh meu Deus. Ontem estava ali dentro do quartinho, a gente vai fazer um escritório ali, estava ali batendo cabeça para conseguir botar 2 portas ali e orando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? O que o Senhor espera de mim? O que eu posso fazer, meu Deus? Eis-me aqui. Oração. Está dando para entender, irmãos? Está no trabalho, está orando, não pode orar falando, está orando o quê? Na mente, está falando com Deus. Isso é vida de oração, irmãos. Glória a Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Orar sem cessar. Porque a oração é como nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor. Óbvio, nós temos comunhão com Deus através da igreja. Você sabe disso, né? Que uma forma de ter comunhão com Deus é tendo comunhão com os irmãos. Por isso que temos que congregar. A comunhão com os irmãos é a mesma coisa que comunhão com Deus. E através da oração. Amém, irmãos? Então o Senhor faz esse contraste. Se um juiz, nas nossas palavras de hoje, perturbado, atendeu por causa da insistência, quanto mais o nosso Deus. Não vai atender os seus filhos, os seus escolhidos? Mas sejam como aquela viúva. Façam o quê? Perseverem. Tá certo? Versículo 8. Diz assim: Digo a vocês, que depressa lhes fará justiça. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Aliás, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que pergunta, né? Deixa eu só arrumar esse trem aqui, essa gignosa que fica caindo. Então, nesse versículo aqui, irmãos, esse aqui é o último versículo dessa parábola.
E ele nos traz aqui duas coisas importantes. Uma delas nos toca profundamente. Amém? E a outra nos confronta, Ana, profundamente. Uma toca profundamente e a outra nos confronta profundamente. Você consegue examinar aqui quais são essas duas coisas? Vamos ler de novo? Deixa eu fazer vocês pensarem um pouquinho. Vamos ler novamente. Versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Aqui está falando de Deus, né? Depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ainda encontrará fé sobre a terra? Então aqui nós temos duas coisas. Uma que toca profundamente e outra que confronta. Por favor, alguém de vocês consegue identificar quais são essas duas coisas? Fala, Regina. Calma aí, peraí. Vou chegar perto para quem está assistindo te ouvir. Não tem vergonha, não. Aqui toca aquele para a justiça. Uhum. E aqui confronta quando ele pergunta: será que haverá sobre a terra? Amém? O que toca profundamente é qual, irmãos? O que toca profundamente é a promessa de Deus agir. Fará justiça. Fará justiça. E depressa. Veja que ele diz, depressa. O que a senhora entende com essa palavra depressa? Rápido. Não vai demorar, é depressa. Então isso aqui nos toca profundamente. Que bênção, né? Que bênção. Depressa o Senhor fará justiça. E aqui confronta, como disse a irmã Regina, essa palavra final de Jesus. Que ele diz assim, quando eu vier, né? Ele fala quando vier o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha que coisa, né? Porque nós sabemos que o Filho do Homem, uma hora ele vai o quê, irmãos? Uma hora ele vai vir. Veja, irmãos, que essa pergunta do Senhor, ela traduz uma realidade que nós não podemos ignorar. A fé e a perseverança andam como? Andam juntas. A fé e a perseverança andam juntas. Você tem fé? Você crê? Então o que você tem que fazer? Fala, Ana. Perseverar. Você tem fé? Você tem fé que Deus te ouve? Você crê que Deus vai fazer? Então você tem que perseverar. A fé e a perseverança andam juntas. Mas e aí? Quando o Senhor olha para nós, Ele vê fé em nós? Ele vê uma pessoa que crê? Ele vê fé? Ou, como a gente falou no início do culto, Ele vê inconstância? Ele vê inconstância, Ele vê alguém inconstante, que não ora, que ora de qualquer jeito. Irmãos, quando nós perseveramos em meio à demora, colocar demora entre aspas, porque nós sabemos que o Senhor, Ele não demora. Ou Deus demora? Não, Deus não é homem. O Senhor não demora. O Senhor sabe o momento certo de todas as coisas. Nós é que somos imediatistas. Eu tenho esse problema, eu sou imediatista. Eu tenho esse defeito que eu quero as coisas assim, ó. Assim. Por um lado é bom, por outro lado às vezes não é. Não é verdade. Estava com o projeto de fazer o negócio ali no quartinho, a gente vai fazer um escritóriozinho ali, e eu precisava fazer uma porta ali, eu sou agoniado. Falei com a dona Cristina, e ela falou, não, pastor, espera até sábado, que sábado o meu irmão vai ir aí, e ele vai te ajudar a fazer. Eu falei, benção, irmã, tá certo, mas eu chego aqui na igreja, aí eu chego de manhã, eu faço meu devocional, faço a minha leitura, faço o meu estudo, aí eu começo a ficar agoniado. Quer saber de uma coisa? Eu vou meter a mão naquilo ali, vai ser agora. E fiz. Talvez não ficou bom como ficaria se eu deixasse o irmão dela fazer. Depois vocês olham ali. Mas eu fiz. Aí tinha um negocinho que eu não conseguia fazer. Cortar um negocinho, colar ali, porque tem que ser bem detalhista. Eu falei, amor, você faz isso pra mim? Ela faz. Assim que eu chegar, eu fui lá, comprei o negócio que tem que para ela colocar. Aí quando eu cheguei aqui, ela não estava aqui ainda. Aí eu já fui cortando, já fui preparando. Quando ela chegou, já estava tudo. Então, é um exemplo simples, mas nós somos imediatistas.
Quando você vai num mercado e tá aquela fila gigante, como é que você fica? Ah, você não fica agoniado? Você não fica assim, fila. Quando eu e a Marcela nós vamos no mercado, irmãos, quando nós vamos no mercado, sabe o que a gente faz? Eu fico numa fila e eu falo, amor, dá uma olhada lá, vê se não tem uma fila que tá menor. Ou às vezes eu vou, falo, fica aí que eu já volto. E vai ver se tá uma fila que não é. Aí tem uma fila menor. Aí eu fico assim, rapaz, e se eu vou para lá e não dá certo e alguém toma esse lugar aqui? Então, é um exemplo simples, mas nós somos como? Imediatista. Mas presta atenção, quando nós perseveramos em meio à demora, nós mostramos fé, nós mostramos confiança no Senhor. Amém? O Senhor não está fazendo no tempo que queremos, do jeito que queremos, mas eu estou ali perseverando, eu estou mostrando para o Senhor que eu creio. Amém? Glória a Deus. Temos perseverado na oração porque cremos? Quando o Senhor olha para nós, Ele vê fé em nós? Essas duas perguntas, elas são pessoais, irmãos. Pessoais. Cada um responde por si. E elas apontam diretamente para a nossa vida de oração, para a nossa comunhão com Deus. A perseverança na oração não é para obter resposta, mas é para manter a nossa fé e a confiança no Senhor até o final. Amém, Ju? Até a sua volta, até a sua vinda. Glória a Deus, igreja. Quem compreendeu essa mensagem? Eu queria passar para você 4 ensinos doutrinários que nós encontramos aqui nessa parábola. E aí nós vamos orar e participar da ceia. O primeiro ensino que nós encontramos aqui, a oração, ela é um meio de graça do Senhor. Já falei para vocês o que são meios de graça, né? São meios que o Senhor usa para nos abençoar. Então a oração ela é um meio de graça. Ele usa a oração para trabalhar a nossa fé, a nossa perseverança. A segunda coisa, a perseverança na oração, a perseverança confiando em Deus, ela é um fruto do Espírito Santo. Ela é um fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Senhor que nos impele a perseverar. Não é autoajuda não, irmãos, é graça. É graça do Senhor, a perseverança é a graça do Senhor operando em nós. Então, se você não tem sido perseverante, peça ao Senhor que te ajude. Senhor, me ajuda. Eu preciso perseverar na oração. A terceira coisa, a oração, irmãos, intercessora, ela tem que ter um rosto. Como assim, pastor? Ela tem que ter uma causa. Tem gente que ela não recebe, como diz lá em Tiago, pede e não recebe, porque pede mal. Não é o que está escrito? Pedis e não recebeis, porque a tua oração tem que ter um rosto. O que você quer? Seja específico. Pai, não fique tentando... Senhor, eu preciso tanto da conversão do meu filho. Olha como é que está o meu filho. Oh, Senhor, me ajuda. Converte meu filho. Lembra do exemplo do cego que eu dei no último culto? Quando Jesus chegou diante do cego, Jesus falou o que para ele? O que você quer que eu faça? Ora, o que o cego quer? Ouvir? Isso eu quero enxergar, Deus. Jesus também, né? Chegou diante do cego, o homem cego, jogado nas traças. Jesus, o que você quer que eu faça? Mas por que Jesus perguntou isso? Porque ele tinha que falar, irmãos. Quando ele falou assim, que eu torne a ver, ele estava mostrando que ele cria que Jesus podia fazer aquilo. Então, a tua oração tem que ter um rosto. O que você quer? Seja específico. Mas sempre descansando na vontade de Deus, na soberania de Deus. Nem tudo que você quer o Senhor vai te dar. Amém? E o quarto e último é que o nosso Deus ele é justo e ele é atento. Amém? A resposta ela vem, irmãos. Deus não deixa ninguém sem resposta. É que a resposta não vem do jeito que queremos. Deus atende a oração, mas nem sempre do jeito que queremos. Deus não deixa ninguém sem responder. Tem gente que fala assim, não, Deus não responde tudo. Não, ele não respondeu Paulo. Ele não respondeu Paulo do jeito que Paulo quis. O que Paulo queria? Que tirasse o espinho na carne. Deus não respondeu ele? Respondeu, a minha graça te basta. Não vou tirar o espinho na carne. Então Deus ele nos atende. Deus ele é justo. Ele é atento aos nossos pedidos, mas sempre nos atende de acordo com a vontade dele. Glória a Deus.
Organize a sua vida de oração. Organize. Tire momentos para orar. Vive em constante oração, mas tem aqueles momentos de oração intensa. Ore pelo próximo. Tem gente que ela só ora por ela, só pelos problemas dela. Como se só ela vivesse no mundo. Ore, irmãos. Ore. Eu gosto muito de falar de Jó. Lembra de Jó? Que começou a orar pelos amigos. Jó orou, Jó em meio a toda aquela tribulação, né? Toda aquela desgraça. Desculpa a expressão aqui. Mas ele orou pelos amigos. E o Senhor o abençoou. Então ore pelo próximo. Ore pela igreja, ore pela missão, ore pelo pastor, ore pelas pessoas. Ore pelo próximo. Ore mais pelos outros do que por você. Amém? Eu oro mais pelos outros do que por mim. Ore pelo próximo. Amém, irmãos? E não veja a demora, entre aspas, como algo ruim. É para você perseverar mesmo. É para você confiar. Tá certo, irmãos? Glória a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Essa parábola não está nos ensinando a ser teimosos ou ser manipuladores. Não, não é isso. Nós não podemos manipular, irmãos, a soberania de Deus. Não tem como, tá? Mas essa parábola está ensinando a perseverar, a confiar, a descansar na soberania do Senhor. Se você tem sido negligente na sua vida de oração, se arrependa. Olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Se você tem sido negligente na sua vida de oração, se arrependa, porque você está pecando. Não orar é pecar, irmãos. Amém? O Senhor hoje está nos encorajando a ter uma vida de oração, comunhão e confiança nele. Graças a Deus. Aproveite, hoje nós vamos cear. Use esse momento da ceia para se consertar com Deus, para renovar os seus votos, para retomar a sua vida de oração. De repente você era uma pessoa de tanta oração, orava, para tudo você orava. De repente até reclamava, né? Seu marido falava assim, meu Deus, você ora muito, ora para tudo. Que bênção, que maravilha. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos então, por gentileza.